Eu atendo muitos casos ligados a disfunções sexuais, de uma forma geral. E muitas mulheres, elas chegam relatando anorgasmia, elas não conseguem trazer um orgasmo. Caramba. E 90% destes casos, a gente identifica, em um processo regressivo, um abuso sexual na infância. Um abuso sexual que ela não tinha a menor ideia da existência dele. Ela identificou porque ela passou por um processo regressivo. A queixa inicial dela era só: não tenho o prazer que eu deveria estar sentindo no ato sexual. Agora, por que ela não se lembra disso? Porque aquilo, quando aconteceu na infância, ela não tinha recursos para poder lidar com aquilo. E aquilo estava fazendo com que ela ficasse muito mal. Aquilo demandava uma energia gigantesca. Como o cérebro não tinha recursos, o que ele faz? Ele pega a informação e suprime. Ele esconde. E vai viver a vida. Vai ser feliz, que isso está escondido. E a pessoa realmente ela não se lembra. E ela vai viver. Só que é a mesma situação. Imagina que você está aqui no estúdio, você estava aqui antes de eu chegar, você decidiu, não conseguiu comer aqui, decidiu almoçar aqui agora no estúdio, mas caiu aqui um pedaço de carne no chão. Você falou: cara, não dá nem tempo de limpar, eu vou jogar aqui atrás do sofá, que o Guilherme não vai nem ver. Aí você jogou atrás do sofá. Eu cheguei e não vi. Quem chegou aqui não viu. A ponto de você, na hora de ir embora, também nem ver para se lembrar que você escondeu atrás do sofá. E aí aquilo tá lá atrás do sofá. Hoje, ele tá só escondido. Mas daqui uma semana esse negócio tá fedendo. Daqui uma semana a sala tá tomada pelo cheiro daquilo. Porque aquilo vai crescendo. Aquilo vai apodrecendo ali. E é da mesma forma. Então não tem como jogar debaixo do tapete. Não, porque o nosso cérebro ele joga debaixo do tapete. Mas quando ele joga debaixo do tapete, a gente tem que entender também que o que resolve os nossos problemas é a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa maturidade. Você tem questões. Você vai tendo sua maturidade, sua vivência, você vai desensibilizando aquilo. E desensibilizar aquilo faz com que você fique mais pronto para enfrentar aquilo e com que aquilo perca força. Mas se aquilo está debaixo do tapete, ele te protegeu daquilo, mas ele protegeu aquilo de você. E aquilo vai crescendo. Exato. Aquilo vai crescendo, crescendo. Então, o nosso cérebro ele quer ajudar. Só que não é do melhor jeito. Sim. Uma vez eu li sobre traumas, que traumas seriam situações não resolvidas. Vou explicar melhor. O trauma seria algo não resolvido e não explicado. Por exemplo, você, uma criança de 10 anos, ficou presa no elevador. Sentiu um terror, meu Deus, apertou todas as teclas e tal, sei lá, faltou energia. E demorou 1 hora para finalmente vir o pessoal da manutenção, abrir a porta lá e resgatar a pessoa. Sim. Situação. Eu já fiquei preso no elevador acho que umas 2 vezes na minha vida. Mas essa é meio chata. Mas nada que tenha meio traumatizado. Mas alguém que possa ter um gatilho com isso, possa ter, meu Deus, que absurdo. E aí a pessoa desenvolve várias fobias, a ponto de evitar elevador a todo custo. Foi o exemplo até que você deu. Aí eu te pergunto, talvez faltou para aquela criança explicar que ela está segura quando o elevador... Vamos supor, alguém explicar para essa criança: olha, eu sei que você ficou com medo, porque ficou muito fechado, você ficou 1 hora esperando, mas o elevador ele é seguro. Quando falta energia, ele tem uma trava, como se fossem umas pinças de freio, que ele trava mesmo. Ele só trava depois que a manutenção vem e destrava ele para ele voltar a funcionar. Então assim, você não vai cair, você não vai subir, você vai ficar ali paradinho esperando vir o socorro, só isso. Tipo assim, será que faltou... Muito dos traumas é falta de uma explicação racional? Por um lado, sim. Sabe? Por um lado, claro, se a pessoa ela tem autoconhecimento, se ela tem conhecimento de tudo que está acontecendo, aquilo que poderia ser... aquilo que está sendo pesado poderia ser mais leve. Mas a gente tem que entender também como que a nossa mente ela vai funcionar, que a gente tem uma parte que é menos... ali vamos colocar uma parte que é mais emotiva, uma parte que seria menos consciente, que não é consciente, e uma parte que é consciente. Nós temos, então, um lado consciente e um lado não consciente. E eles, embora trabalhem em conjunto, eles vão trabalhar como uma gangorra. Porque se eu subo o meu emocional, eu abaixo o meu racional. Então, também, numa situação de pico emocional, talvez não adianta muita coisa você ter essa informação, porque seu racional vai lá para baixo. A gente está acostumado a passar por isso em momentos, por exemplo, que uma pessoa está com muita raiva. Ela está com muita raiva, ela entra ali em surtos e toma atitudes ali impensadas, e depois, quando ela calma, ela fala: não devia ter feito isso, porque isso não é correto. Sim. Mas naquela hora, o nível dela racional, o nível de racionalização estava no chão. Porque é isso, nosso emocional subiu, o nosso racional desceu. Então, será que essa informação que a pessoa deveria ter tido,
poderia auxiliar ela naquele momento, vai depender muito do impacto emocional que aquilo está gerando para ela. Porque se ela conseguir, sim, ter um pico emocional, mas se o racional dela não ficar tão distante ali, a ponto de influenciar e controlar essa emoção elevada para trazer um controle, ótimo, está resolvido. E que é justamente ali a questão da inteligência emocional, né? A inteligência emocional, ela não é você ter o seu nível racional e emocional na mesma altura. Isso nunca vai acontecer. Mas ela é você não deixar as coisas terem picos tão elevados, porque como funciona com uma gangorra, quanto mais sobe um, mais desce o outro. Se eu tô assim, tem um desequilíbrio, né? Tem um desequilíbrio. Mas se eu tô assim, eu consigo gerar uma influência aqui, porque tá perto, né? Então, é muito isso. Talvez ter este conhecimento pode ajudar sim, mas talvez possa gerar essa discrepância na hora que a gente sobe o emocional, que daí também não entraria muito na questão. Entendi. Muitas vezes, para resolver essa questão de traumas, enfim, e de ter maior controle emocional, como você falou, isso vem da maturidade, sim. Eu acredito que hoje eu tenho 40, mas quando eu tinha 30, 20, eu tinha uma maturidade bem diferente, até para lidar com questões do meu passado. Né? Você acredita que a dessensibilização, seja por você lentamente perdendo o medo do elevador, botando o pezinho dentro do elevador, depois fazendo uma viagem com uma pessoa acompanhada, né, dessensibilizando, ou seja, em loco e na hipnose, tem diferença? Tá, vamos lá. Essa sensibilização em loco, como você trouxe, ela vem dentro de um trabalho expositivo. Sim. Você tem um trauma, você expõe a pessoa ao trauma, ali de uma forma gradual, né, não ao trauma, mas ao objeto fóbico, né, ao objeto traumático ali, de uma forma gradual para que exista essa dessensibilização. Dentro da hipnose, o que acontece? Mais uma vez, nós temos ali esse lado que é consciente e esse lado que não é consciente. Nós, conscientemente, nós temos uma capacidade de diferenciar passado, presente e futuro. Nós temos uma capacidade de diferenciar real e imaginário. Se a gente cai para um campo não consciente, essa linha do real e imaginário, e passado, presente e futuro, ela é uma linha ali mais embaçada. Entendi. Né? Um exemplo claro para isso é a própria ansiedade. Porque você está pensando em situações futuras, situações que talvez podem nem acontecer. Você vive no futuro. Só que você está sofrendo por aquilo no presente. Seu corpo está sentindo aquilo, seu corpo está ali produzindo os níveis de adrenalina, você está tendo ali fisiologicamente respostas a um pensamento de algo que pode não acontecer, que pode ser improvável. Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição.